Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos para essa aula que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula vamos pensar sobre cartaz, lambe e a inclusão social. Sobre a temática do mês de novembro, vocês viram com o professor de História como as formas de comunicação e informação alteraram a vida das pessoas dos centros urbanos. Vocês refletiram sobre esse estilo de vida em contraponto às culturas de sociedades tribais, como as africanas e indígenas. Em Geografia, a professora irá comentar com vocês sobre as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, a formação de Brasília e sua relevância social, política e cultural para nós brasileiros. A floresta amazônica e o estilo de vida, os ideais de consumo das sociedades dessa região também serão abordados. Em nossas aulas anteriores, falamos sobre a cultura caipira, como ela está presente em nosso país e influencia os moradores das cidades, quanto ao modo de vida, gostos culinários e musicais também. Conhecemos o causo, um pouco da origem da música sertaneja raiz, do sertanejo universitário e compreendemos como a cultura caipira tem resistido aos processos de anulação cultural, tão visíveis nas cidades. Por falar em coisas visíveis das cidades, já aconteceu de você estar andando por aí e de repente se deparar com um cartaz criativo na rua, com uma imagem ou frase de reflexão que te tira do modo automático de pensar e de agir? Olha que bom! Quem mais? O quê? Só viu cartaz do tipo informativo? Muito bem! Vamos conversar. Vamos conversar então, né? O que o cartaz, o lambe-lambe e a inclusão social têm a ver com a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Para nós falarmos então de cidades contemporâneas, vamos retomar aquele conceito de cidades que trabalhamos na nossa última aula. Estão lembrados? Vamos lá. A cidade então está relacionada, à questão do urbano, a um estilo de vida, a uma organização social e econômica, onde os produtos, os serviços estão concentrados e há também a presença do sedentarismo. Isso quando nós comparamos, ao campo, ao meio rural. Quando falamos então de contemporânea, o que difere essa cidade então para uma cidade contemporânea? Contemporânea é aquilo que está próximo a nós, que está ao mesmo tempo relacionado conosco, tem a ver com o nosso presente, está acontecendo junto, vamos assim dizer. E quando falamos em inclusão, que está no tema da nossa aula também, vamos pensar no que é? Olha só esse conceito. É o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Esse é um conceito bastante simples, para pensarmos na inclusão. É acrescentar, aceitar novas pessoas serem inseridas então. Vamos lá. E quando falamos em inclusão social, aí nós já temos um outro olhar. Vamos verificar? Olha só. Aqui nós temos uma definição, pessoal, de Porfírio, certo? Então, segundo esse autor, a inclusão social é o ato de incluir na sociedade categorias de pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, homossexuais, travestis e transgêneros, bem como aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como moradores de rua e pessoas de baixa renda. Pessoal, ao falarmos então de inclusão social, nós temos que pensar de onde surgiu isso. Então, não é só do Porfírio, que acabamos de verificar o conceito dele para a inclusão social. De onde isso surgiu? Infelizmente, foi preciso que algumas leis fossem criadas.
né? Porque as pessoas por si só não tinham consciência de que todos têm direito a estar na sociedade, né? Então, infelizmente, foi necessário que leis fossem criadas. Mas então vamos compreender, porque agora, né, de uma certa maneira, por ser lei, há como cobrar, né, essa inserção das pessoas. Vamos compreender melhor? Olha só, falando então lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que fala da pessoa, né, como cidadão, o direito da pessoa como ser humano, que nós já discutimos em outras aulas, e está também na Constituição Federal, né, do nosso país, que está falando, né, que as pessoas são iguais, né, nos seus direitos e têm direito, é garantido isso por lei, né, que ela esteja inserida nas camadas diferentes, né, da sociedade. Vamos lá. Os exemplos, então, de inclusão social. Às vezes você pode pensar, mas como é que isso acontece? Agora que eu já compreendi quais são as pessoas, né, os grupos que historicamente estão mais excluídos da sociedade, como é que isso acontece? Quais são os exemplos? Então, olha só, alguns exemplos para você de inclusão social. As cotas em universidades e concursos públicos para negros, pardos e indígenas de escolas públicas. É uma das formas de inclusão social, certo? Outra forma é a inclusão da pessoa com deficiência em escolas regulares. Outra maneira de observarmos isso são os programas de assistência social voltados às pessoas de baixa renda ou aquelas que estão em vulnerabilidade social. Lembra que agora há pouco falamos das pessoas que são moradores de rua, né? Não apenas esses, né? Mas também esses estão incluídos aqui, as pessoas que estão em vulnerabilidade social, certo? Outros exemplos para você. Programas de profissionalização para jovens vindos de famílias carentes, programas de assistência psicossocial e profissionalização para homossexuais, transexuais e travestis e outras pessoas da sociedade também. E a acessibilidade a pessoas com deficiência em espaços públicos e espaços coletivos. Mas atenção, quando nós estamos falando aqui de acessibilidade, nós lembramos quase que imediatamente, né, do espaço físico, mas a acessibilidade é maior que isso, certo? Vamos discutir isso ao longo da nossa aula de hoje. Veja só, lembra que falamos das leis? Vamos comentar aqui apenas algumas para você. Sobre a inclusão da pessoa com deficiência na escola regular, a nossa legislação está relacionada à Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no seu artigo 227, né, fala sobre a acessibilidade. Então, a acessibilidade não é só ter a rampa para a criança adentrar a escola, né, mas todos os recursos que ela irá precisar para permanecer na escola, né? Se ela é uma pessoa com deficiência auditiva, que tem um intérprete ou professor bilíngue, né? Se ela é uma pessoa com baixa visão, que tem ali recursos tecnológicos, né, para que essa perda, né, da visão seja em parte minimizada, certo? E se a pessoa tem uma deficiência intelectual, ter ali estratégias, né, de ensino diferentes, né, que se adequem a ela para minimizar também essa perda, né, cognitiva, certo? Então, a acessibilidade está relacionada a tudo isso e não apenas ao prédio em si. Vamos lá. Sobre o prédio, né, falando dele aqui, nós temos uma coisa muito interessante. Olha só. Em 1987, Ron Macy, imagino que seja assim que se diga, ele fez um projeto, né, de arquitetura, ele propôs, né, ele fez uma proposta de arquitetura muito interessante sobre o desenho universal. O que isso quer dizer? Ele propôs que não há necessidade de você construir um prédio e depois criar opções, né, de acessibilidade para as pessoas.
que ao invés de você construir esse prédio e depois ter que fazer essa reforma, né, é necessário então que você construa esse prédio pensando em todas as pessoas, aquelas com deficiência visual, aquelas com baixa visão, aquelas que são cadeirantes e diversas outras necessidades de atenção, né, quanto à acessibilidade. Para continuar falando, então, dos registros, né, que se tem do ingresso das pessoas com deficiência na educação e em outros espaços da sociedade, eu vou trazer para você agora um exemplo muito interessante. Vejam só. Nós temos aqui a capa, né, da Diretriz Municipal da Educação Especial. O que essa diretriz diz, né? Ela comenta bastante sobre a formação humana, a educação inclusiva, que tem a ver com acessibilidade, que nós acabamos de comentar, e retrata também os serviços da educação especial que estão disponíveis aqui na nossa cidade. Esse é um documento feito, né, ele é idealizado pela Secretaria de Educação e é organizado, né, pela equipe do CEMEP, que é uma equipe de projetos aqui na nossa cidade, e juntamente com outros professores da rede municipal. Cada componente curricular tem uma diretriz municipal aqui na nossa cidade. A história tem, a geografia tem e a língua portuguesa também tem. Então vamos lá. Inicialmente, né, nos chama a atenção o colorido, o vermelho com o branco. Eu tenho um sonho, é um contraste grande, a gente já puxa ali o nosso olhar, né? E depois nós voltamos o olhar aqui, ó, para as letras maiores. Inclusão se conquista com autonomia. Olha só, é um cartaz sobre inclusão social. Quando nós vamos continuar a ler os elementos, nós vamos perceber que este aqui é o tema. E aqui nós temos a imagem de várias pessoas que está falando, né, falando aqui do nome da pessoa e aquilo que ela quer para ela, né? Quero ser uma grande atriz, ter a minha própria casa, né? Então, são sonhos e projetos de vida dessas pessoas. Esse cartaz, pessoal, ele é sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né? Em diferentes espaços da sociedade. Então, olha que interessante. Nós estamos aqui observando, né, que as pessoas com deficiência também têm os seus sonhos, seus projetos, como todos nós, não é verdade? E conhecemos um pouco deste projeto, né, por meio do cartaz. Olha que legal! E agora, olha este outro cartaz. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. Vocês sabiam que é 3 de dezembro o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Não, também não. Eu já sabia que tinha um dia específico, mas eu não sabia que era 3 de dezembro. Esse cartaz, então, traz para nós uma informação importante, não é? Então, o objetivo dele é nos conscientizar, nos informar, né, sobre uma data importante. Pensando nisso tudo, o que é que a língua portuguesa tem a ver com isso? Como é que a língua portuguesa se relaciona a tudo isso? Bem, a língua portuguesa, além de servir para registrar as leis que comentamos, né, de ser a língua em que as diretrizes estão escritas, né, em que aqueles processos ali estão registrados, a língua portuguesa está relacionada a isso quando nós pensamos em estratégias, né, para essas pessoas. Afinal de contas, se nós não conseguimos nos comunicar com os outros, a mensagem que queremos passar ou a mensagem que queremos receber, né, não acontece. Então, está relacionado com a comunicação também. Vamos verificar? Quando falamos da comunicação, já temos um exemplo, já vimos, na verdade, 2 exemplos, né, que é o cartaz. Lembra dos cartazes que acabamos de ler? Olha só, ele tem um valor funcional, né, ele tem um objetivo. Ele tem um valor comercial, muitas pessoas divulgam seus produtos, né, por meio do cartaz também. E também serviços, né? Então, olha só, serve para propagar uma ideia, produto, serviço. Pode ser idealizado, construído por designers, publicitários, artistas plásticos. Você deve estar pensando naquele cartaz que você faz lá na sala de aula,
Isso mesmo, ele também é um cartaz, né? Então pode ser feito também por nós, né? Ali no contexto da nossa sala de aula. Então veja só, é uma forma de comunicação que atinge um grande público, né? De maneira economicamente barata, né? Ele é barato e é muito eficaz. Vamos lá. Podemos encontrar onde? Principalmente nas ruas, nos cinemas, em hospitais, escolas, pontos de ônibus, né? Então, olha só, quem se beneficia, né? Quem costuma produzir bastante cartaz? Em períodos de campanhas eleitorais, anúncios de evento, divulgação de produtos, manifestações e também campanhas de conscientização, como a que vimos agora há pouco. Então, para que serve, né? Olha só, nós observamos que tem basicamente duas funções que predominam nos cartazes. Há mais, se nós formos observar, né? Vai depender do cartaz. Mas basicamente duas, vamos pensar. Na forma, a função informativa, em que o objetivo é comunicar, né, uma informação e estabelecer uma relação, né, mas principalmente informar. Então veja só esse cartaz aqui. Agora é a vez dos homens. Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata. Então esse cartaz traz, né, uma informação, um objetivo de informar as pessoas de que o câncer de próstata, né, pode ser combatido, pode ser evitado, né, e combatido quando descoberto lá no seu início, né. Então, um objetivo aqui, informação. Vamos lá. Outra função muito comum nos cartazes é a função apelativa. Olha que nome diferente. A função apelativa está relacionada a convencer alguém de alguma coisa, né? Ou também a adquirir, fazer com que a pessoa adquira algum produto ou faça a adesão a alguma ideia. Então, observa aqui um outro cartaz. Um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. O cartaz tem mais dizeres, né? Mas aqui já dá pra gente observar essa posição aqui, né, do personagem aqui do cartaz, da pessoa que está aqui retratada. É muito semelhante, né, a do super-homem, quando ele vai tirar o seu disfarce, né, e vestir o seu traje, né, de super-homem. Na verdade, sempre ele já está vestido, né? Mas, enfim, observem aqui, então é convencer a pessoa a aderir à doação de órgãos. E vocês já repararam que tem uns cartazes assim, mas eles não têm muitos dizeres, não. Né? Geralmente tem uma pessoa lá, um personagem de filme muito famoso, ou um cantor, uma celebridade, né? Vocês já repararam? Será que é um cartaz, então, como aqueles que nós acabamos de ver? Não é. Esse cartaz, né, que nós estamos nos referindo, ele é chamado de pôster. E olha só as características dele. Para ser esse pôster, então, né, ele é também um cartaz impresso e ele geralmente é colocado em espaços privados. Então, geralmente, a pessoa que gosta de um determinado personagem, ao adquirir, então, esse cartaz, coloca num espaço que é seu, certo? Aqui, ó, nós temos a personagem Katniss, né? Lá dos Jogos Vorazes. Conhece essa personagem? Bem, no início da nossa aula, nós falamos do lambe-lambe. Eu imagino que muitas pessoas, né, muitos alunos, muitos estudantes, devem ter pensado, o que é isso? O lambe, pessoal, é isso aqui, certo? Vamos conhecer? O lambe-lambe é um pôster também, mas ele tem uma característica diferente. Ele não quer só decorar, como nós vimos agora no pôster, né? É uma expressão artística e ele pode estar relacionado a diversos assuntos, certo? Então, o lambe-lambe, ele tem uma ideologia, quer dizer que a pessoa que o constrói, ela quer passar uma mensagem, certo? Geralmente é uma reflexão, né, sobre a vida, sobre o cotidiano das cidades, ou também sobre uma crítica social, né, sobre essa sociedade, esse tempo tão curto, né, que sempre estamos vivendo, correndo de um lado para o outro. E o lambe-lambe também é associado à arte de rua, certo? É um baixo custo de produção, geralmente as impressões acontecem em papel jornal ou papel manteiga. Nesse caso aqui, né, foi tinta mesmo. Então, observa só, um poste, né, uma rua aqui, pessoas trabalhando ali de bicicleta e de repente, né, a pessoa andando pela calçada se depara com esse lambe. Me leva para ver o mar.
Ah, gente, né? Olha só, também quero ver o mar. Então, quebra um pouco dessa rotina, né? Tão pesada, né? Que as cidades têm. Olha só outro exemplo de lambe. Aqui nós temos mais de 3 lambes, né? Mas eu queria chamar a sua atenção em especial para este lambe amarelo aqui. Olha só que interessante. Minha, sua, dele, nossa, de vocês, deles. E aqui nós temos um sinal matemático, olha só. Nós temos um mais e um traço. Quando isso acontece lá na matemática, né, quer somar tudo isso para que tenha um resultado. Então, somando tudo isso aqui, nós temos um resultado. A praça é de todos. Viva o espaço público. Olha então que interessante, as pessoas, né, todas elas podem se sentir inclusas, né, nos espaços públicos. E aqui é um muro, né, que as pessoas estão colocando aqui as suas ideias. Então estamos falando de espaços públicos, né, dos centros urbanos, dos muros, dos pontos de ônibus, né? E aí, quando nós pensamos então no outro mundo que nós temos no mundo virtual, né, como que isso acontece? Olha que interessante, essa página aqui, nessa conta no Instagram, que nós trouxemos para você. E se for do seu interesse, né, vale a pena pesquisar. Então, olha só. Chama-se Olha os Muros, assim, tudo juntinho, né, tudo em minúsculo. E aí, olha só. Mantenha os olhos atentos e a cabeça erguida. A cidade quer se comunicar e tem algo a lhe dizer. Repare nos muros. Pare, pense. Hashtag Olhe os Muros. Perceberam então que interessante a proposta desse site aqui, dessa página? Olha só, aqui nós temos Minas Gerais e diversos outros estados. Então as pessoas, né, postam, vendo os lambes, elas podem fotografar e enviar para cá, né? E aí eles são organizados aqui por estado. E você deve ter observado, né, que aqui, né, no título do nosso slide está um símbolo aqui que alguns chamam de jogo da velha, outros chamam de hashtag, mas hoje nós vamos descobrir o nome desse símbolo, tá? Esse símbolo, pessoal, chama-se cerquilha. Ao juntarmos, né, uma cerquilha com palavras-chave do que nós estamos buscando na internet, aí cria-se então uma hashtag. Essas palavras-chave, elas são chamadas de tags, né, ou etiquetas mesmo, para uma forma de organização de conteúdo. Então, quando associamos, né, podemos criar um hiperlink, né, que é aquilo que quando você clica, abre uma outra página que está relacionada ao que você está procurando. Vamos lá? E o que isso tem a ver com a inclusão, professor, e a língua portuguesa, né? Vamos conhecer. Olha só essa hashtag. Aqui é hashtag mesmo, tá? Eu estou me referindo a tudo isso aqui, inclusive a cerquilha. Vamos lá. Para cego ver, né, cerquilha, P maiúsculo, C maiúsculo e V maiúsculo aqui, certo? Se você for num buscador, né, de internet e digitar isso daqui, vai aparecer outras publicações, né? Vão estar disponíveis para você outras publicações com essa mesma hashtag. E olha que interessante, ela foi criada em 2012 a partir de um projeto, né, que uma pessoa fez, porque ela postava as fotos nas redes sociais, mas essas fotos não eram acessíveis às pessoas com deficiência visual ou aquelas que tinham baixa visão. Então, ela propôs, né, que ao criar essa hashtag aqui, ela propôs que todas as fotos dos amigos, né, que ela tinha, tivessem uma descrição. Mas é uma descrição, não é uma interpretação. Lembra que nós estudamos a descrição em nossas primeiras aulas? Então, olha só que interessante, ó. Descrição da imagem. Então, e aí, um tempo depois, né, foi criada essa outra hashtag, para todos verem. Aqui também está relacionada à descrição de imagens, mas também tem a ver com sites que se adaptam, né, à pessoa com baixa visão, que está relacionada ao contraste, certo? Então, você está pensando, né, rede social, hashtag, lambes, cartazes nos muros, né? Mas e na escola? Será que tudo isso é possível? É possível sim. Vem para a nossa atividade da aula. Vamos lá? Olha só esse cartaz, pessoal.
Vamos lê-lo primeiro e depois vamos falar um pouquinho sobre ele. Olha só, logo de começo, né, vemos aqui uma imagem, uma pessoa segurando vários livros, né, e logo acima, em letras maiores, né, isso nos chama atenção também, temos uma frase: hora de devolver os livros. Olha só, esse aqui é o assunto do cartaz. Vamos continuar lendo. É importante devolver os livros porque no próximo ano outras pessoas irão usar. A devolução dos livros será feita na biblioteca após o resultado final. O kit deve ser devolvido inteiro. E logo abaixo nós temos algumas instituições, né, que estão participando. Já aconteceu de você esquecer de devolver os livros na biblioteca? O livro de literatura ou o livro didático? Os dois? Eita, então esse cartaz aqui, ó, ia ser muito útil para você. Então vamos à questão. Observe o cartaz criado por estudantes do 6º ano. Após analisar a linguagem verbal e não verbal presente nele, assinale a opção que contém o objetivo e função predominante. Bem, a análise da imagem e do conteúdo, né, da linguagem verbal e não verbal, nós já fizemos no momento da nossa leitura. Então vamos pensar? O objetivo desse cartaz é principalmente informar ou persuadir? E a função predominante no cartaz é informar ou convencer alguém de fazer alguma coisa? Muito bem, né? Respondeu de maneira correta quem verificou que o objetivo do cartaz, né, é persuadir, é convencer os outros estudantes a devolverem o livro didático. Pessoal, vocês verificaram então que o cartaz, o pôster, o lambe, né, ele está em diferentes lugares da nossa sociedade. E todas as pessoas têm direito a estar nos espaços públicos também, certo? E olha só, continue fazendo as atividades aqui do portal e também aquelas que o seu professor personaliza para você. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!